Olá, seja bem-vindo a mais um Alba em Entrevista. Até então, vigário-geral da Arquidiocese de Salvador, ele foi nomeado pelo Papa Francisco como novo bispo da Diocese de Amargosa, no interior da Bahia, em 31 de maio de 2023. Foi a primeira vez desde 2005 que um sacerdote do clero da Arquidiocese de Salvador foi nomeado bispo pelo Papa. Ele é natural de Catolé do Rocha, na Paraíba, bacharel em teologia, licenciado em filosofia, especialista em espiritualidade bíblica e mestre em teologia do matrimônio e família. Estamos falando do bispo Juraci Gomes de Oliveira, nosso convidado. Um prazer recebê-lo aqui, Dom Juraci. Prazer. Prazer nosso, Jefferson, participar da Alba Entrevista para partilhar um pouquinho da minha experiência de vida e louvar a Deus por esse momento que está acontecendo na minha vida. Primeiro, deixa eu te perguntar, o que teria justificado essa decisão do Papa de nomeá-lo bispo de Amargosa, agora como um religioso à frente de uma diocese? Diocese, como a gente sabe, reúne várias paróquias, não é isso? Bom, Jefferson, eu começaria dizendo assim, então é uma experiência que eu vou começar dizendo assim, só uma surpresa de Deus. Mas eu diria que eu fiz toda uma história na minha vida sacerdotal. Então, muito cedo, comecei a trabalhar, talvez às vezes termos que nem todos, mesmo os católicos não conhecem muito bem, mas eu comecei a trabalhar a lei de pároco, fui logo eleito vigário forâneo, onde a gente coordena um pequeno grupo, 8, 7 paróquias, a gente vai fazendo a coordenação. Com o passar do tempo, quando eu fui transferido de uma paróquia para outra, lá no centro da cidade, eu fui vigário episcopal. O vigário episcopal, ele tem, já é uma dimensão bem maior, ele, no lugar de paróquia, ele pega as paróquias e mais 4, 5 foranias para você articular a pastoral, a administração. Então, assim foi fazendo a minha vida. Depois, eu fiquei um tempo em Lauro de Freitas, um tempo pequeno, só 9 anos. E lá eu pensei assim, termino toda a minha carreira sacerdotal por aqui. Não que nas outras paróquias eu não gostasse, mas lá eu me identifiquei muito, era um trabalho muito denso. E quando o Dom Sérgio chegou e me convidou para ser o vigário-geral da Arquidiocese. Senti assim um pouco de insegurança, de medo, né? Mas é aquela palavra, Deus chama e capacita. Então, nesse período de quase 3 anos como vigário-geral, então me chegou essa surpresa com a nomeação para ser bispo da Diocese de Amargosa. E que ainda o senhor não assumiu, não é isso? Está como bispo eleito. Em agosto é que o senhor deve estar se mudando para Amargosa. Então veja bem, dia 31 de maio, dia da visitação de Nossa Senhora, eu saiu a minha nomeação, foi publicado. Mas eu gostaria de dar um retrocesso, né, que no dia 15 de maio, Dom Sérgio estava até internado no Hospital São Rafael, quando ele me chamou, e eu como vigário-geral, no outro dia tinha a reunião do clero, eu pensei que ele queria me dizer alguma coisa para eu passar algum recado dele para o clero. E para minha surpresa, ele me disse que eu estava sendo nomeado bispo. E ali naquele momento a gente tem assim aquele sentimento assim, não sei, que a gente fica assim em êxtase. E quando eu escolhi a data, eu teria 2 datas para escolher para sair a minha nomeação, e aceitei e pedi para ser nomeado realmente, até por causa assim, de algumas atividades que a gente teria que fazer. Sobre o papel da Igreja Católica na sociedade brasileira atualmente, Dom Juraci, por exemplo, como é que o senhor enxerga a questão da desigualdade social, que é tão grande na Bahia, no interior do estado, penso eu, mais gritante ainda? Que ações, por exemplo, a Diocese de Amargosa poderá fazer, poderá desenvolver para lidar com esse desafio? Jefferson, eu começaria dizendo que é missão da igreja estar a favor dos mais pobres. A Diocese de Amargosa, ela tem uma história. Eu sou o 5º bispo, 82 anos que ela foi criada,
81 anos com bispo, né, porque o primeiro ano teve aquele intervalo, foi criada, mas aí não chegou o bispo. E sempre foi destaque na Diocese de Amargosa a luta pelos menos favorecidos. Olhando o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, tem uma expressão que vai nos inquietar bastante. Quando Jesus diz, eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estava sem teto e não me acolheste. Isso para dizer, Jesus não disse o pobre. Ele disse, eu tive fome. E com isso, a igreja, ela tem realmente essa dimensão de estar em saída. E numa luta por uma sociedade mais fraterna e mais justa. É nossa missão. Se não fizermos isso, o Evangelho morre. E diante dessas novas tecnologias, Dom Juraci, eu falo os avanços tecnológicos, as transformações comportamentais das pessoas em geral, como é que o senhor vê, por exemplo, o papel da igreja para lidar com questões relacionadas à identidade de gênero, também diversidade sexual? Como é que o senhor enxerga o acolhimento da igreja hoje para pessoas que dialogam com grupos LGBTQIA+, por exemplo? Por exemplo, se o senhor entra nesse campo, podemos dizer que a igreja sempre esteve realmente ao lado das pessoas menos favorecidas. E quando a gente fala de ideologia de gênero, nós sabemos perfeitamente que essas pessoas, por mais dimensão social que a sociedade cria, termina deixando à margem. E é preciso que a gente respeite, ame e acolha. Claro que cada um na sua dimensão. A gente não quer propagar, dizer assim, é todo mundo, não. A gente quer respeitar as pessoas que assim se identificam. Eu me lembro de uma declaração do Papa Francisco, quando ele foi abordado sobre um tema relacionado a esse assunto, que ele dizia, quem sou eu para não acolher ou para enxergar a igreja como um espaço que não acolha pessoas que se identificam com outras identidades de gênero. O senhor pensa que é por aí também? Veja bem, se for pegar o seu pensamento, quando você diz assim, o Papa diz, quem sou eu para não acolher? Quem é o Papa? É meu superior. É o chefe da igreja. Então, a gente está para acolher. Se o Papa acolhe, como eu vou dizer, como bispo, que eu devo trabalhar na comunhão com o meu Papa? Como é que eu vou dizer para ele que a gente não pode acolher? Então, agora o que é acolher? Acolher é dizer que está tudo certo? Não. Acolher é respeitar, é conduzir, é dar uma palavra de conforto. Se ele está triste, uma pessoa dessa estar triste, ficar triste com ela, chorar com ela, levantá-la e dizer que até o mundo pode até fazer muita perversidade, mas Deus quer amar essas pessoas também. O senhor percebe uma evolução da própria igreja nesse sentido de estender o respeito para essa diversidade de gênero? Porque até pouco tempo, ou no passado não muito distante, existia uma dificuldade maior para lidar com esse tema, não? Eu acho que não seria uma dificuldade da igreja, era uma dificuldade da sociedade. É bom que a gente pense dessa forma, porque vamos lembrar dos anos 80, quando a AIDS se espalhou pelo Brasil, e que era uma doença discriminatória. E no Brasil, a igreja foi quem primeiro fez um abrigo para acolher essas pessoas que tinham o nome e o rosto de Jesus Cristo. E nessa sociedade cada vez mais polarizada, agora do ponto de vista mais político mesmo, político e ideológico, não é? O senhor acredita que a Igreja Católica pode contribuir para promover um diálogo, uma busca por soluções para problemas enfrentados pela sociedade brasileira? Olha, eu creio que é papel também da igreja. Eu vou falar da minha pessoa. Eu não sou partidário, mas eu sou político, porque eu formo ideias, eu formo pensamento. Então, mesmo como padre, todo mundo sabe que eu, nas minhas pregações, eu estou formando. Eu estou dizendo que tem um pobre morrendo, passando fome, e que tem uma família sem teto. Eu estou mostrando o pecado da sociedade.
Então, para isso, a gente precisa. Eu nunca tive dificuldade de ter diálogo com o mundo político. Eu posso ter dificuldade, de, seja qual for, de defender um partido político. Agora, quando eu falo da justiça e te toco e não te transformo pelo Evangelho, não irei transformar pela ideologia política. Eu tenho que transformar pelo Evangelho. E quando eu transformo pelo Evangelho, as pessoas vão saber quem faz o bem, quem pratica a justiça e quem constrói a verdade. O senhor fala que não tem dificuldade de fazer política sem necessariamente, ou seja, não que isso possa significar defender partido político. Partido. Perfeito. Agora, fazer política é defender algum lado? O senhor está querendo dizer isso? Fazer política é mostrar o campo da justiça. Fazer política é mostrar o direito da dignidade que você tem. E, às vezes, essa dignidade é negada. Então, fazer política é realmente colocar o homem dentro da sociedade. Mas nesse contexto polarizado, em que muitas convicções se enfrentavam... E se enfrentam, não é? Por que não dizer isso? Se enfrentam ainda, é verdade. Fala. Não há uma necessidade de apaziguar os ânimos, porque como defender uma justiça, sendo que a própria justiça é vista de um jeito relativo, não é? Não, aí veja bem, a ideologia antagônico da justiça, a justiça tem que ser justa. Porque quando ela deixa de ser justa, ela não é justiça. E às vezes eu posso me esconder detrás da justiça para cometer um ato imoral em nome da justiça. Então a justiça, ela respeita. E daí a sua pergunta que fazia, como não respeitar a vida do outro? É uma escolha, é uma opção. Agora, veja bem, eu não posso me calar diante de uma situação em que o pobre não é respeitado. A justiça é só para alguns. Então, por que não ser para todos? Então, essa dimensão não é Juraci que cria, não é o bispo de Amargosa, é o Evangelho. Quais temas o senhor consideraria mais difíceis de abordar, de abraçar no contexto da Igreja Católica, sabendo que a gente vive numa sociedade extremamente diversa, plural, em que as questões de gênero, a gente estava falando há pouco, se afloram cada vez mais. Existe algum tema em particular que seja mais difícil? Não, eu não olharia um tema mais difícil. Eu diria que hoje, nesse mundo pluralista, então, é difícil realmente a gente trabalhar em alguns temas. Por exemplo, que não vou entrar nele hoje, o aborto, né? É um tema difícil, mas a gente tem que defender a vida e conscientizar, porque muitas pessoas praticam aborto porque não entendem a dimensão da vida, que a vida ali não tem um ser, uma coisa qualquer, um ser criado por Deus. Estou falando na nossa visão. Então, é isso, vamos dizer assim, outro tema muito difícil, não da gente falar, mas da gente combater o mundo das drogas, né? Então, nós temos uma sociedade, vamos dizer assim, doente, as drogas destruindo família. E isso eu posso falar porque tenho conhecimento de muitas famílias marcadas, destruídas pelas drogas. Então, o álcool também é uma droga oficializada. E a gente assiste na televisão vidas sendo tiradas por causa do álcool, acidentes acontecendo por causa do álcool. Há pessoas bebendo e dirigindo. Então, são temas que a gente precisa trabalhar. E vamos trabalhar de onde? Lá em cima, não. Temos que começar aqui de baixo, com a base, nas pastorais, nas pequenas comunidades, nas comunidades eclesiásticas de base. Então, temos que trabalhar e atingir esse campo. O senhor citou o aborto como um dos temas mais espinhosos, digamos assim. Não tem muito tempo, houve um caso no Espírito Santo de uma menina de 10 anos que foi estuprada, ela foi vítima de estupro, estava grávida e, do ponto de vista legal, ela tinha o direito ao aborto. É um tema que a Igreja procura
enxergar com a flexibilidade necessária num caso. Mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho. A gente volta já já com Dom Juraci Gomes de Oliveira, bispo eleito de Amargosa, da Diocese de Amargosa. É um instante só. Já estamos de volta, nossa conversa com Dom Juraci Gomes de Oliveira, bispo eleito da Diocese de Amargosa. Dom Juraci, eu queria insistir naquele tema que a gente deixou suspenso no ar, porque o debate sobre a legalização do aborto tem se intensificado cada vez mais. Eu citei o exemplo de uma menina de 10 anos que tinha sido vítima de estupro, tinha o amparo legal para o aborto. A legislação brasileira prevê o tipo, em situações como essa, o aborto. Como lidar, como a igreja lida com essa situação, por exemplo, com pessoas que pensam diferente em relação ao aborto? Não, as pessoas que pensam diferente, primeiro ponto, Jefferson, a igreja fala para o seu povo. Primeiro ponto. Não adianta a gente que achar. Agora, quando eu prego para o povo, eu prego para todos os homens de boa e mulheres de boa vontade. Certamente o aborto não resolveu o drama psíquico dessa jovem ou dessa criança. Então, a igreja quer preservar a vida. Então, acho que poderíamos pensar de forma diferente, sem tirar a vida. Porque se dissesse assim, não, mesmo assim, a criança, essa adolescente, ela ficou marcada para sempre. E, com certeza, esse momento, então, que o senhor coloca, que ela teve que abortar porque estava conforme a lei, foi a resposta que ela queria. Talvez não fosse essa a resposta. Então, é preciso parar e ouvir cada situação. Questões ambientais, Dom Juraci, também tem ganhado destaque cada vez maior. Isso nas discussões globais, não só locais. Qual é a posição da igreja, a sua posição em particular, em relação ao cuidado com o meio ambiente, preservação da natureza? Olha, basta a gente olhar as campanhas da fraternidade. Acho que talvez não tenhamos a força que gostaríamos de ter, mas creio que é uma das entidades que mais defende o meio ambiente, porque é a casa comum. Como é que a gente pode ficar feliz quando a gente vê um rio poluído? Nossas fontes secando porque o desmatamento está crescendo. Então a gente precisa realmente defender a natureza. Defender a natureza é defender a vida. E, por exemplo, São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia, para dizer, a defesa da natureza vem há muito tempo. Agora, às vezes, nós somos, gritos no deserto. Podemos gritar no deserto, mas vamos continuar gritando. O senhor é mestre em teologia do matrimônio e família, não é verdade? E família, a gente sabe, é um pilar super importante na sociedade, mas também enfrenta desafios significativos. Como é que o senhor enxerga o apoio, a orientação que a igreja pode dar para famílias em situações diversas, como a monoparentalidade, divórcio, outros desafios que possam surgir hoje em dia? Vamos trabalhar bem devagarinho, primeiro dizendo que a família é projeto de Deus. Vamos lembrar quando no Brasil, é claro, décadas atrás, quando se falava do divórcio. A igreja levantou uma bandeira e ela não foi tão compreendida. Mas ela continuou e continua até hoje, porque para nós, o casamento na igreja não tem divórcio. Qual foi a bandeira defendida a bandeira que não foi compreendida? Contra o divórcio. Essa bandeira que nós levantamos. Inclusive, o Padre Zezinho até compôs uma música muito importante, Utopia, que dizia, se os pais amassem, o divórcio não viria. E para minha surpresa, quando eu estudava, fazia o mestrado, então que a gente descobriu que 75% dos adolescentes que procuravam tratamento psicológico
eram filhos de pais separados. Então, isso estou dizendo, o divórcio ainda não é o melhor caminho. Você disser, tem situações? Tem, porque tem situações que a igreja declara o casamento nulo, não faz o divórcio, mas declara nulo. Isso aí é um tema para outro momento, mas para dizer, porque o casamento não é consumado, o casamento não existiu. Assim também acho que tem casamento que não tem a possibilidade da convivência. Mas o que eu quero dizer é o divórcio ainda não foi a solução para resolver os problemas da família. Não é uma solução, mas é uma realidade, como o senhor Sim. mesmo reconhece. E casais, ou no caso nem casais, mas famílias solo, não é, em que essa monoparentalidade, ou casais homoafetivos, porque família, num determinado contexto, é muito mais a circunstância de ter ali um núcleo que possa representar uma segurança, uma afetividade respeitada como uma família tradicional. Quer dizer, é uma discussão super complexa, mas o que eu quero dizer é, hoje a gente tem, de fato, uma diversidade muito grande do ponto de vista de conceito de família. Para o senhor, é algo fácil de lidar, de abordar, e especialmente para pessoas que vivem situações como essas? Olha, veja bem, o que é família? Aí eu vou na definição de família. Família, um homem, uma mulher, filhos, casamento, né? Isso vai formar uma família. E as outras denominações? Vamos respeitar, acolher e ajudar essas pessoas a se encontrarem, não no momento prazeroso apenas, mas na felicidade da sua humanidade. O senhor acha que a igreja ela tem cumprido esse papel nesse sentido? Eu vou responder para você como a igreja que eu conheço e a igreja que eu vivo. Nossa igreja, ela é mãe. Ela é muito acolhedora. É que às vezes a gente não entende o que é acolher. E a gente acha que acolher é a gente entender tudo como uma coisa banal. E não é. A igreja acolhe. A igreja não expulsa. A igreja não é alfândega. A igreja é coração de mãe para acolher a todos. O senhor acha que a Igreja Católica ela corre algum risco de perder parte do rebanho com o crescimento de igrejas evangélicas, protestantes, que têm se disseminado cada vez mais? Olha, isso é muito relativo, porque a gente faz uma estatística e a gente diz assim, 50% são católicos. Aí no outro ano a gente diz 49%. É preciso a gente entender bem o que é católico. Católico não é um título, católico é uma vida, é ser praticante realmente de uma doutrina. Com isso, a igreja perde muito pouco. Agora, se você olha na dimensão que às vezes diz, eu sou católico, mas sem ser realmente, sem ir à igreja, sem conhecer a sua doutrina, sem conhecer a palavra de Deus, aí você pode dizer que a gente está perdendo. Eu não vejo que a gente está perdendo. Basta que você olhe nossa procissão que a gente teve, procissão penitencial, aquela multidão de mais de 200 mil pessoas. Realmente, nós temos uma igreja viva. E eu não me amedronto, porque eu acho que poucas religiões, como a nossa, a católica, reza pela liberdade religiosa. E a religião é a expressão da sua liberdade. Sem medo, seja feliz, busque seu Deus e acredite naquele que é capaz de transformar a sua vida. Dom Juraci, o uso das redes sociais, hoje em dia, cada vez mais presente, não é, na vida das pessoas, cada vez mais crescente na vida em geral, incluindo os membros da igreja, não é verdade? Como é que o senhor enxerga, a gente teve agora o episódio da pandemia, em que a própria igreja recorreu muito às redes sociais, às novas tecnologias de comunicação para continuar exercendo o seu papel, desenvolvendo suas atividades. Como é que o senhor enxerga o papel das redes sociais na evangelização e no fortalecimento da fé dos fiéis? Uma necessidade. Eu vou começar pela minha experiência. Eu
diria, abrir um parênteses, antes de responder sua resposta, nos meus, até então, 29 anos de padre, quando chegou a pandemia, foi o dia mais triste da minha vida sacerdotal, o dia que Dom Murilo disse que nós íamos fechar as igrejas. E naquele tempo, o profeta não era eu. O profeta era Dom Murilo, que teve a coragem de dizer, fechemos as igrejas. E eu voltei arrasado para casa. Porque aonde eu passei minha igreja, minha paróquia sempre ficou de portas abertas. E ter que fechar e não celebrar a missa. Então, comecei na minha casa a usar os meios de comunicação sociais. E ali comecei a celebrar a missa e celebrei durante todo o tempo que a igreja esteve fechada e até hoje eu continuo transmitindo algumas das minhas missas, pelo bem que ela faz ao povo de Deus. Com isso eu estou dizendo, é uma necessidade a gente saber usar e usar bem os meios de comunicação para a nossa evangelização. É uma necessidade, não tem meu termo. Ou seja, uma tecnologia que também chegou para ficar... porque a gente é muito fácil criticar que algumas redes de televisão têm programas que agridem a família, que ferem a sociedade. Usemos nós. Porque quando a gente usar, a gente vai ter realmente audiência e aqueles que não fizeram bem vão perecer. Então, com certeza, no sentido, eles não vão ter tanta audiência. Então, é preciso que a gente use. E gostaria realmente que a gente tivesse. E nós aqui em Salvador somos privilegiados, não assim com rede de televisão, mas nós temos a rádio primaz católica do Brasil, a Rede Excelsior, né? Então, a primeira rádio católica do Brasil. Isso é uma bênção de Deus. Eu falei há pouco da pandemia, que trouxe desafios inéditos para a sociedade como um todo. Como é que o senhor acha que a igreja tem se mobilizado para auxiliar aqueles que foram exatamente mais afetados por essa crise, como os vulneráveis, os enfermos? Quais lições podem ser aprendidas nesse período de dificuldade, Dom Juraci? Olha, eu vou dizer que a igreja, pouco a pouco, foi se fazendo presente nessas necessidades. Nós temos, veja bem, o Hospital Santo Antônio, conhecido como Hospital de Irmã Dulce. É uma referência. E ali tem realmente um pedaço do Evangelho. Nós temos fragmentos de caridade que a gente vai fazendo em cada comunidade, em cada paróquia. E se vocês perceberem e juntar todas as nossas obras sociais, nós somos numerosos. Cada um com a sua maneira de ser, mas numa paróquia o senhor vai encontrar alguém distribuindo cestas básicas, outros com consultórios médicos, outros com apoio jurídico, outros com distribuição de alimentos, de sopa. E assim a gente vai fazendo, outros com outras assistências, né? Então, na nossa arquidiocese nós temos a ASA, que é realmente a ação social da arquidiocesana, que ela vai ajudando na pastoral do menor, na pastoral da criança, na pastoral carcerária, e a gente vai dando resposta conforme o nosso potencial. O senhor citou Irmã Dulce, hoje nossa Santa Dulce dos Pobres. Para a gente encerrar, Dom Juraci, até que ponto a canonização de Irmã Dulce fortaleceu a Igreja Católica, na Bahia em particular, mas Brasil, mundo afora? Eu vou dizer de forma diferente da sua pergunta. Eu ainda conheci Irmã Dulce. Eu me encantei com a fraqueza de Irmã Dulce. Aí você vai dizer, com a fraqueza sim, porque eu vi uma pessoa tão pequena, tão frágil e tão forte, tão cheia de Deus. Eu conheci dizendo anjo bom da Bahia, acho que todos nós lembramos. Depois eu estou dizendo anjo bom do Brasil e hoje eu posso dizer anjo bom para o mundo. Ela é um exemplo, deixou suas marcas e ela evangelizou não só com palavras, mas com ação. E eu acho que Irmã Dulce tinha o meu pensamento. Uma multidão de pobres, multidão de pessoas necessitadas, e ela sabia o nome de todos. E você vai perguntar como ela sabia. Todos elas se chamavam Jesus. Porque no pobre
e está Jesus, aquele que sofre. Dom Juraci, muito obrigado pela sua disponibilidade. Um abraço e até uma próxima. Sou eu que agradeço esse momento, viu? Foi muito bom, viu? Espero que a gente possa ter outros encontros, né? E você, antes da gente entrar aqui no programa, você me disse uma coisa, que você está convidado. Você disse que não conhecia a Margosa. Quando quiser conhecer a Margosa, seja muito bem-vindo, você e toda a sua equipe. Será um grande prazer. abraço, fiquem com Deus e que Nossa Senhora do Bom Conselho, a padroeira da Diocese de Amargosa, abençoe a todos. Muito obrigado mais Grande uma abraço. vez, tudo de bom para o senhor. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.